Para ler a mente de qualquer pessoa, você precisa conhecer 3 técnicas. Essas técnicas são cruciais para dominar. Ao dominar esses métodos, você pode discernir e compreender facilmente o que alguém está pensando. Então, deixe-me contar uma história budista que vai te ensinar como ler a mente dos outros. Em uma pequena vila, há muito tempo, 2 irmãos viviam juntos. O irmão mais velho era cego, então passava a maior parte do tempo em casa, enquanto o irmão mais novo trabalhava como agricultor. No entanto, sua fazenda estava constantemente sendo destruída por muitos animais nos campos. O irmão mais novo estava preocupado com esse problema, mas eventualmente encontrou uma solução. Ele pensou: por que não pedir ajuda ao meu irmão cego para espantar os animais? Ele pode sentar no campo e gritar se ouvir qualquer som de animal. Assim nossas plantações estarão salvas. Após pensar nisso, o irmão mais novo construiu um pequeno abrigo no campo e colocou o irmão cego dentro dele. Ele explicou: irmão, se você ouvir algum som de animal, apenas grite e os animais fugirão. Isso salvará nossas plantações. O irmão cego concordou com a ideia do irmão mais novo e começou a ficar no campo. Sempre que ouvia o som de animais, ele gritava e os espantava. Eles continuaram essa prática por muitos dias. Um dia, havia um campo onde um cervo correu e quebrou a cerca antes de fugir. Pouco depois, um rei que estava perseguindo o cervo também chegou ao campo. O rei notou o irmão cego e perguntou: você viu um cervo aqui? O irmão cego respondeu: majestade, sou cego. Como posso ver um cervo? No entanto, posso lhe dizer que o animal que saiu do meu campo não vale a pena ser perseguido. Você está perdendo seu tempo. O rei ficou pasmo com as palavras do irmão cego e questionou como ele sabia disso. O rei perguntou ao irmão cego se ele estava mentindo, já que ele afirmava ser cego, mas falava sobre o valor do cervo. Em resposta, o irmão cego disse: majestade, o animal que você acredita ser um cervo é na verdade uma corça prenha. Nunca ouvi falar de um rei caçando uma corça prenha. Estou lhe dizendo que ela não vale sua perseguição. Você não deve perder seu tempo correndo atrás dela. O rei ficou assombrado ao ouvir isso. Ele não conseguia entender como o cego podia identificar a corça como prenha. Ele ponderou: como um cego pode saber disso? Como ele pode ter certeza se o cervo que estou perseguindo está prenhe ou não? Como ele pode me informar isso com tanta confiança, mesmo sendo cego? O rei sentiu a necessidade de verificar isso e, assim, instruiu seu comandante. Comandante, quero aquele animal vivo. Preciso confirmar se é realmente uma corça prenha. O cego parece muito seguro disso, e preciso investigar. Por favor, vá e descubra se ela está prenha. As ordens do rei foram recebidas pelo comandante, que foi verificar. Quando voltou, ele disse ao rei que o irmão cego estava certo e que a corça estava prenha. O rei ficou maravilhado e não conseguia descobrir como o cego sabia sobre a gravidez da corça. O rei tinha muitas perguntas em sua mente e decidiu perguntar ao cego para chegar ao fundo disso. Ele disse: olhe, eu não sei se você é realmente cego ou não, mas vim aqui para fazer uma pergunta. Você me dará a resposta correta? O irmão do ego respondeu: majestade, você pode me perguntar qualquer coisa que desejar, e eu responderei com sinceridade. O rei disse: você é um homem sábio e parece ter uma compreensão aguçada de muitas coisas. Hoje chamei você para descobrir se minha esposa é fiel a mim ou não. O irmão cego respondeu: majestade, que tipo de pergunta é essa? Seu casamento durou muitos anos e agora você quer saber essas coisas? Por que essas questões estão surgindo em sua mente? No entanto, o rei insistiu dizendo: você deve responder a essa pergunta. Se não me der uma resposta, eu o punirei com a pena de morte. Ao ouvir a ameaça do rei, o irmão cego disse: majestade, se você quer a resposta a essa pergunta, terá que me fazer um favor. O rei perguntou: diga-me, o que preciso fazer?
O irmão cego respondeu: para isso, você terá que deixar sua esposa sozinha comigo, em uma sala. O rei inicialmente ficou furioso ao ouvir isso, mas eventualmente concordou com o pedido e ordenou a seu comandante que deixasse o cego e a rainha sozinhos em uma sala. Naquele momento, o irmão cego expressou seu desejo de tocar a rainha. Ao ouvir isso, a rainha ficou furiosa e começou a bater no cego com as mãos, pés e toda a sua força. Depois disso, o cego conseguiu escapar de alguma forma e foi até o rei. Então, o irmão cego disse ao rei: Majestade, sua esposa é infiel. O rei, enfurecido, desembainhou sua espada e foi até a rainha. O rei fez uma pergunta, avisando-a de que qualquer falsidade levaria à sua execução. Ele perguntou: você é fiel ou não? A rainha respondeu: Majestade, você pode muito bem me matar, mas eu não sou fiel. O rei ficou exultante porque tudo o que o irmão cego havia dito era verdade. Ao ouvir isso, o rei imediatamente foi até o irmão cego e perguntou: como você sabia que minha esposa não é fiel? O cego respondeu: Majestade, é bastante simples. Eu disse à sua esposa que queria tocá-la, e ela ficou tão furiosa que começou a me bater. Quando eu disse a ela que queria tocá-la, ela poderia ter recusado, mas, em vez disso, começou a me bater e, no processo, tocou todo o meu corpo. Agora me diga, como uma mulher assim pode ser fiel? O rei disse: você é muito sábio. Tudo... Bem, então vamos continuar. Responda mais uma pergunta corretamente e eu o deixarei ir daqui. O rei então perguntou: diga-me, eu sou realmente filho do meu pai ou de outra pessoa? O irmão cego respondeu: Majestade, por que você se preocupa com essa pergunta? Não importa quem seus pais são. Você é o rei deste estado, então deixe essa pergunta de lado. Mas o rei insistiu: não, eu quero a resposta exata para essa pergunta. Caso contrário, essa pergunta sempre me incomodará. Quero saber a verdade. O irmão cego respondeu: Majestade, posso lhe dizer agora mesmo de quem você é filho, mas antes disso quero que você prometa que não ficará com raiva de mim. O rei disse: prometo que não ficarei com raiva de você. Então o irmão cego disse ao rei: você é realmente filho do seu pai, mas também está sob a sombra de um mercador avarento. Ao ouvir isso, o rei correu para sua mãe e perguntou: mãe, por favor, me diga a verdade. Eu sou realmente filho do meu pai ou de outra pessoa? Se você não me disser a verdade, darei minha vida aqui mesmo. A mãe do rei disse: filho, você é realmente filho de seu pai, mas também está sob a sombra de um mercador avarento. Ao ouvir isso, o rei ficou encantado e imediatamente voltou ao irmão cego. Ele perguntou: como você sabia que a sombra de um mercador avarento estava sobre mim? O cego respondeu: Majestade, você me fez muitas perguntas e dei respostas corretas para todas elas. Se você fosse outro rei, eu já teria recebido muitas recompensas até agora, mas até agora você não me deu nem um centavo. Foi a partir disso que calculei que você é muito mesquinho. O rei irrompeu em risadas e disse: seja o que for que você pedir, eu darei a você. Mas me diga, como você sabe o que é certo e o que é errado? Como consegue fornecer respostas tão precisas? O irmão cego respondeu: Majestade, sou cego por natureza. Se eu tivesse visão, poderia entender facilmente os pensamentos de qualquer pessoa. A mente tem sua própria linguagem, e essa linguagem pode ser vista nas ações do corpo de uma pessoa. Observando os olhos, lábios, a maneira como trabalham e suas atividades, podemos entender o que está acontecendo em sua mente. Com base nisso, podemos conhecer os pensamentos de qualquer pessoa. Mas sou cego, então percebo através das ações. Se quero saber algo, tenho que atribuir uma tarefa à próxima pessoa para ver como ela a realiza, e com base nisso, posso entender o que está acontecendo em sua mente. O rei perguntou:
Então isso significa que eu também posso conhecer os pensamentos de alguém? O irmão cego respondeu: certamente, você também pode entender os pensamentos de qualquer pessoa, mas antes disso você precisa trabalhar em si mesmo. E esse trabalho é acalmar sua mente e trazer sua mente para o presente. Hoje vou lhe contar 3 maneiras, e essas 3 maneiras são muito fáceis e simples. Mas, Majestade, antes disso, você precisa focar sua mente. Quando focamos nossa mente e a fundimos no presente, podemos entender os pensamentos dos outros, porque a pessoa está pensando no presente, e nós também devemos trazer nossa mente para o presente. Só então podemos entender seus pensamentos. Se estamos pensando em eventos passados, como saberemos o que a próxima pessoa está pensando no presente? Porque estamos imersos em eventos passados. Para conhecer os pensamentos de alguém, primeiro, e acima de tudo, precisamos focar nossa mente e trazê-la para o presente. Continuou o irmão cego. Depois disso, vou lhe contar 3 maneiras pelas quais você pode entender facilmente os pensamentos de qualquer pessoa. O cego então disse ao rei: ó rei, o primeiro método é prestar atenção aos olhos. A coisa mais importante quando conversamos com alguém é olhar nos olhos dessa pessoa, porque os olhos não falam, mas dizem muito. Se aprendermos a entender os sinais nos olhos de uma pessoa, podemos saber o que está acontecendo em sua mente, o que ela está pensando e o que está prestes a fazer. Eu mesmo não tenho olhos, mas aprendi essa habilidade com o reverenciado Buda Gautama muitos anos atrás. Ele foi meu professor e guia. Naquela época, eu tinha olhos e conseguia entender os pensamentos das pessoas apenas pelos olhos delas. Então, se você também quiser conhecer os pensamentos dos outros, deve focar nos olhos. Como o olhar, para onde estão olhando e em que direção. Se os olhos deles estiverem vagando para cá e para lá enquanto você está falando com eles, significa que estão procurando uma maneira de escapar da conversa. Alguém pode estar mentindo se a pessoa estiver evitando contato visual direto, o que significa que ela tem medo de que sua mentira seja exposta e as pessoas descubram a verdade. Mas se os olhos deles olharem para você sem se moverem, provavelmente são honestos e interessados. Eles querem falar com você e compartilhar seus pensamentos. Também observe como as sobrancelhas deles se movem. Se as sobrancelhas baixarem enquanto olham para longe, podem estar pensando profundamente ou preocupados com algo. Se as sobrancelhas subirem e os olhos ficarem grandes, podem estar surpresos ou curiosos sobre o que você diz. Observe também o tamanho das pupilas. As pupilas são a parte preta do olho. Se as pupilas ficarem maiores, significa que gostam de você ou do que você diz, estão animados ou felizes. Se as pupilas ficarem menores, significa que não gostam de você ou do que você diz, estão desconfortáveis ou com raiva. Também veja se os olhos estão vermelhos ou brancos. A parte branca do olho é chamada de esclera. Se a esclera estiver vermelha, significa que estão cansados, estressados ou doentes. Talvez não queiram conversar com você. Lembre-se de uma vez em que encontrei uma pessoa cansada que estava viajando. Quando conversamos, seus olhos olhavam para todos os lados, nunca olhando para mim. Isso mostrou que ele estava preocupado e queria ir embora rápido. Pensei que talvez estivesse escondendo algo que não queria me contar. Então fiz mais perguntas e descobri que ele tinha um plano secreto. De maneira semelhante, outras expressões faciais também podem nos ajudar a entender facilmente os pensamentos de uma pessoa. Às vezes, uma pessoa exibe diferentes comportamentos através de seu rosto. Se você prestar atenção às expressões faciais de uma pessoa, pode entender facilmente se ela está decepcionada, muito triste ou extremamente feliz. Você também pode descobrir o que ela está sentindo dentro, e tudo isso pode ser determinado através de suas expressões faciais. Majestade, o rosto é como uma imagem que mostra o que as pessoas estão sentindo dentro, mesmo que não digam nada.
Se você quer entender melhor as pessoas, precisa prestar atenção a esses sinais silenciosos. Quando você vê alguém cuja boca está virada para baixo nas laterais, formando um pequeno rosto triste, geralmente significa que estão infelizes, insatisfeitos ou perderam algo. Você também pode dizer pelos olhos e pelo corpo se estão se sentindo para baixo. Por outro lado, um sorriso grande e real, aquele que faz os olhos e as bochechas levantarem, é um sinal de felicidade, amizade e bondade. Os olhos são muito importantes nisso. Quando eles ficam pequenos e brilhantes, você pode ter certeza de que o sorriso é genuíno. Observe o espaço entre as sobrancelhas de uma pessoa, onde a pele enruga. Quando fica mais profundo e apertado, muitas vezes significa que estão confusos, pensando profundamente ou tentando entender algo difícil ou novo. A maneira como a boca está pode te contar muito. Uma boca fechada e apertada pode significar que eles não concordam, não gostam de algo ou não querem falar. Mas uma boca aberta e relaxada significa que estão abertos, confortáveis e prontos para falar. À medida que você se torna melhor em ver e entender esses sinais no rosto, será capaz de saber o que as pessoas estão pensando e sentindo dentro. Quer expressem seus sentimentos em voz alta, ou permaneçam quietas. Seus rostos mostrarão o que está em seu coração, seja qual for o caso. Seja uma pessoa falando com palavras ou não, você pode entender tudo pelo rosto. Majestade, vou lhe contar uma história. Uma vez conheci uma pessoa triste que veio até mim em busca de ajuda, mas agia como se não se importasse. No entanto, vi uma pequena linha em sua testa, o que mostrava que tinha um problema. Pedi-lhe para me contar o problema, e ela o fez. Ela se sentiu melhor depois disso, e eu a ajudei. Um sorriso real faz os olhos felizes também. Significa que estão felizes e gentis. Um franzir de senho faz as sobrancelhas descerem. Significa que estão preocupados ou confusos. As sobrancelhas sobem quando estão surpresos ou curiosos. Você pode dizer como se sentem olhando para o rosto. Continuando, o irmão cego disse ao rei sobre o terceiro método. Majestade, existe uma terceira linguagem, que é a linguagem dos gestos e da linguagem corporal. Para entender os pensamentos de uma pessoa, precisamos entender os gestos das mãos e a linguagem corporal. Quando uma pessoa fala, você pode ter notado que ela continua movendo as mãos e fazendo gestos além das palavras. A linguagem corporal desempenha um papel significativo na transmissão do que uma pessoa está pensando. Majestade, o corpo e as mãos podem dizer muitas coisas sem palavras. É como uma maneira secreta de falar, onde você pode ver o que as pessoas querem e sentem pelos pequenos gestos que fazem. Pense quando alguém bate os dedos rapidamente enquanto fala com você. Quando os dedos fazem um som rápido em algo, pode significar que estão entediados, com pressa, ou querem encerrar a conversa logo. Lembro-me de uma vez em que conheci uma pessoa que queria me vender algo e fez esse sinal. Sabia que ele estava nervoso, então fiz com que me desse um preço melhor, e ele ficou surpreso. Também, quando alguém cruza os braços, pode significar que não gostam de você ou do que você diz. Estão escondendo seus pensamentos de você. Esse jeito de segurar os braços é como um muro, protegendo seus pensamentos e sentimentos dos outros. Ao ver esse sinal, você pode ser gentil e cuidadoso ao falar com eles, fazendo-os se sentir mais confortáveis e abertos. Quando alguém se inclina para frente, pode significar que está interessado em você ou no que você diz. Estão ouvindo atentamente, o que significa que estão interessados e querem ouvir mais. Essa maneira de mover o corpo mostra que querem ouvir, aprender e entender o que você está dizendo. Uma vez conheci um professor inteligente que fez isso. Ele era muito calmo, mas inclinou-se com interesse, mostrando que queria saber mais sobre o assunto. Às vezes, pessoas que tocam muito o rosto enquanto falam com você podem ajudar a saber o que estão pensando. Muitas vezes, significa que
estão preocupadas, pensando profundamente ou tendo uma grande ideia. Esses pequenos toques mostram o que está acontecendo em sua mente e coração. Para ser bom em entender os outros por meio de seu corpo e mãos, você precisa ser paciente, observar cuidadosamente e apreciar as coisas que eles não dizem. Esses sinais pequenos, mas importantes, como um livro silencioso, mostram os sentimentos e pensamentos que estão escondidos dentro deles e permitem que você se conecte melhor com eles. Se prestarmos atenção a esses 3 métodos e os entendermos corretamente, podemos rapidamente saber o que está acontecendo na mente de uma pessoa, quanta atenção estão dando às nossas palavras e o que está acontecendo em sua mente. No entanto, antes disso, você precisa focar sua mente e trazê-la para o presente. Só então poderá prestar atenção a todas essas ações, entendê-las e perceber o que está acontecendo na mente da pessoa. Caso contrário, se estiver preocupado com eventos passados ou planos futuros, nunca prestará atenção à linguagem corporal da pessoa e nunca entenderá o que está acontecendo em sua mente, o que ela está pensando. Você pode ter visto muitos grandes santos e seres iluminados que olham para você com grande calma e podem dizer o que está acontecendo em sua mente e o motivo de sua visita. A maior razão para isso é que eles podem ler e entender você, porque suas mentes estão focadas e pacíficas, e é por isso que podem facilmente entender seus pensamentos.